Bom, as pessoas me perguntam, Alberto, você acredita na Bíblia? A minha resposta é sim, porém, não da mesma forma que a maioria das pessoas acredita. Porque para a maioria das pessoas que eu conheço, principalmente aqueles que são evangélicos, protestantes, neopentecostais, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou por que não dizer, como enfatizam os neopentecostais, a inerrante palavra de Deus. Só que não. Bom, vamos ver. Vamos ver alguns pontos que me fazem acreditar que a Bíblia não é a inerrante palavra de Deus. Começando pelo livro de Gênesis. Desde de criança, que eu ouço falar que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Só que Moisés data de cerca de mais ou menos 1.300 a 1.500 anos antes da Era Comum. E não existe sequer uma evidência arqueológica da existência de Moisés. E não existe nenhum arquivo histórico do Egito, nada que conte a história de algum personagem como Moisés ou de algum povo que tenha saído de lá, fugido, que antes tivesse sido escravo do Egito. E o livro de Gênesis, não só o livro de Gênesis, mas vou começar por ele, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, né? Então, mais propriamente dito, para os judeus, hoje nós temos a Torá, a Taná. Para os judeus messiânicos, ou nos Neftizarins, nós temos a Torá, a Taná e a Brit Hadashah. Aí tem outros livros, como por exemplo a Peshita, que é uma cópia da Taná em aramaico, hoje traduzida para algumas línguas mais recentes. Bom, quando nós pensamos no Antigo Testamento, é importante lembrar que a datação dos papiros mais antigos, que na verdade são pequenos fragmentos de papiros, datam de cerca de 700 anos antes da Era Comum, período do exílio babilônico. Ok? E, historicamente, é de consenso acadêmico que, de fato, a Bíblia, mais propriamente dito o Antigo Testamento como nós conhecemos hoje, ela foi escrita durante e após o período do exílio babilônico. E quando nós começamos a esmiuçar de forma correta o livro de Gênesis, usando a boa técnica da hermenêutica, quando nós começamos a fazer uma boa exegese dos textos, o que de fato nós encontramos no livro de Gênesis é uma construção sem um autor. É possível e até provável que, na verdade, o livro de Gênesis tenha sido escrito por vários autores durante o exílio babilônico. Porque o que é de fato o livro do Gênesis? O livro do Gênesis é uma adaptação e também uma compilação de diversos contos mitológicos muito mais antigos do que a própria Bíblia. Sim. Engole que dói menos, aceita. Engole. Engole, bota um azeitezinho, dá um jeitinho de engolir para não engolir a seco, que dói menos, cara. Essa é a verdade. O livro de Gênesis é a adaptação de diversos contos mitológicos. Aí quando nós vamos para a Taná, quando de fato foi escrito a Taná? Bom, compreende-se que após o exílio babilônico, já com a Torá de Moshe escrita, já com os livros do Pentateuco já compostos, começou-se então a escrever os demais livros. Lembrando que a intenção da escrita do Antigo Testamento sempre foi o quê? Corrigir os erros do politeísmo e trazer o povo hebreu a uma adoração a um único Deus. Ou seja, foi corrigir o politeísmo para a ideologia do monoteísmo, a adoração de um único Deus. Ok? E então, não foi escrito a Bíblia, o Antigo Testamento não foi escrito assim de uma hora para outra, como alguns imaginam, ou como algumas mentes fanáticas até devem pensar que desceu pronta do céu. Não, não foi assim. Aí, vejamos. Há muita controvérsia, muita polêmica, como de fato foram escritos livros da Taná. Porque por mais que as mentes religiosas queiram dizer, não, foi escrito exatamente tudo no período X, quando nós analisamos a história, não é bem assim. Não é bem assim. Vejamos, por exemplo, pode-se dizer teologicamente, conceito teológico, ok? Lembrando que quando falamos de estudo teológico, falamos de apologética, ok? Eu não faço apologia a religião nenhuma. Eu jamais pretendo ficar contando mentiras para defender a ideologia, ou por que não dizer a idiotologia de alguma religião. Desculpa, comigo não rola, tá? Então, temos a ideia, porque assim é ensinada pela teologia apologética, também conhecida como teologia sistemática dos seminários, que a primeira versão do Antigo Testamento completo que existe foi a Septuaginta. Vai captando aí, vai anotando tudo. A Septuaginta. Aí conta-se, através da teologia apologética ou sistemática, que Ptolomeu reuniu 72 Yahudins, ou judeus, durante 72 dias em 72 câmaras separadas, sendo 6 de cada tribo.
Por isso 72 Yehudins, porque foram 6 de cada tribo, são 12 tribos, 12 de cada tribo, 6 de cada tribo, 12 tribos, certo? 6 vezes 12, 72, correto? Pois bem, durante 72 dias, em 72 câmaras separadas, e ali eles saíram com a Septuaginta pronta, numa harmonia completa. Só que eu sou obrigado a dizer para você que isso é uma lenda. Sim, é uma lenda. Não existe nada na história e sequer nenhuma evidência arqueológica que prove isso. Desculpa. Ao contrário disso, o que a história conta e que há evidências arqueológicas, começando pelo fato de que no período no período ptolomaico, ok? Não haviam mais 12 tribos, porque 10 tribos haviam se perdido durante o exílio babilônico. Então só existiam quantas tribos? 2. Acredita-se, mediante achados arqueológicos, que algumas das 10 tribos, e por que não acreditar talvez que as 10, estivessem espalhadas pelo Mesopotâmico. Inclusive, algumas tribos, é possível que algumas tribos, e existem evidências arqueológicas que até provam que algumas tribos viviam ao entorno do Egito. Mas oficialmente só existiam de fato 2 tribos. Então o que a história conta de fato, e que há evidências arqueológicas, é que Ptolomeu Filadelfo II, quando imperador do Egito, chamou seus sábios escribas e ordenou que eles traduzissem a Torá de Moshe do hebraico para o grego, que era muito comum naquela época, como se fosse o inglês hoje. E isso foi feito. Ok? E quando isso ocorre? Quando ocorreu o período ptolomaico? Por volta de 3 séculos antes da Era Comum. Aí por volta de 150 a 130 anos antes da Era Comum, houve por alguns sábios escribas uma correção da tradução feita a pedido de Ptolomeu. Ok? E foi feito. Não se sabe exatamente quantos livros foram acrescentados na Torá de Moshe. Eles fizeram uma correção, a Torá traduzida para o grego, e começaram a acrescentar outros livros. Então, entenda. A ideia de Septuaginta é uma lenda, porque não houve 72 Yehudins. Não foi escrito em 72 dias, acredita-se que levou-se alguns anos para se fazer a tradução correta. E foi só da Torá de Moshe, que hoje é conhecido como o Pentateuco da sua Bíblia. Os outros livros começaram a surgir por volta do ano 150 ao ano 130. Beleza. Então, a Septuaginta, como você ouviu falar, é uma mentira. Ok? É uma mentira, é uma lenda. Nunca existiu uma Septuaginta antes da Era Comum. Pode ter existido depois. Como existe hoje. Uma Septuaginta moderna, ok? De tanto se falar da lenda, se criou uma Septuaginta, tá? Mas a Septuaginta da lenda, ela nunca existia, é uma lenda mesmo. Até porque se ela sequer tivesse existido, ela teria se acabado no ano de 48 antes da Era Comum, porque foi a data em que a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, exatamente por volta do ano 150, ano 130. Se começou a fazer algumas correções na Torá de Moshe traduzida do hebraico para o grego, começou-se a acrescentar alguns livros da Taná, mas no ano de 48 antes da Era Comum, a Biblioteca de Alexandria pegou fogo. Ué, cadê agora a Septuaginta? Oi, onde ela foi parar? Onde foi parar a danada da Septuaginta? No início da Era Comum, no judaísmo primitivo, o que se estudava eram papiros. Papiros que contavam a história dos livros sagrados antigos. Então o que nós temos como livros sagrados antigos, ou a palavra de Deus para os judeus, são papiros que relatam o que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. Quais livros de fato existiam? Não sabemos. Porque a ideia do Antigo Testamento como um livro, como um todo, ela vem séculos e séculos depois do início da Era Comum. Deu para entender, gente? Então, Alberto, como é que você acredita na Bíblia? A Bíblia, para mim, é um compêndio de livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que me trazem muito conhecimento. Alguns de conteúdo histórico e muitas histórias, que foram compiladas, montadas de uma maneira harmônica, a me trazer sabedoria no que diz respeito a provérbios, no que diz respeito a salmos. Né? Então, sim, de fato, a Bíblia para mim é uma bússola. É uma bússola, ela me dá um norte. Ok? Agora, daí a tratar a Bíblia como sendo a inerrante palavra de Deus? Não, tem muitos erros. Muitos. Se eu for olhar para o Novo Testamento, então, os erros são terríveis. Mas hoje eu fico por aqui. Aqueles que me acompanham no YouTube, dê aquele like, compartilhe se você gostou, ok? Faça o YouTube entender que os meus vídeos têm alguma relevância para você, para que ele possa levar esses vídeos a outros, que poderá ser útil também, tá? Você que me acompanha aí no Pai, tá? Dá uma curtida, curte, comenta, compartilha, tá bom? Faz esse vídeo subir aí, tá bom, gente? E é isso aí, força, foco e fé. Estamos juntos. Do Pai da Eternidade, neste sábado, derrame sobre cada um de nós toda sorte de bênçãos e prosperidade.